Fala, rapaziada, aulinha 2 agora sobre vetores do nosso curso de física, beleza? Cara, sabe aquela tua tia chata que tu tem que aturar no almoço de domingo em família? Então, é essa aulinha sobre vetores, eu sei, mas fica tranquilo que a gente vai fazer bem enxugadinho aqui. É uma coisa muito importante, a gente vai usar isso daqui no curso inteiro, não tem jeito, mas é mais uma coisa teórica que vocês têm que sempre ter em mente, beleza? Vamos lá. Primeiramente, o que é um vetor, né? O vetor ele é definido por três fatores: pela direção, pelo sentido e pelo módulo. O que é a direção do vetor? É a orientação dele no espaço. Onde é que esse vetor está no espaço? Está aqui ou está aqui? Se ele está orientado para cá, enfim, ele pode estar em qualquer direção. Tá? O que é o sentido? É se esse vetor, dentro dessa direção, está para um lado ou está para o outro. É só isso. Ele pode estar para cá, pode estar para lá. Beleza? E o que é o módulo? O módulo é a coisa mais importante agora, tá? Vamos lá. A gente vai dar uma resposta quando o exercício pergunta pra gente qual é a velocidade. Ponto. Calcule a velocidade. Se essa velocidade está em uma dimensão, ou seja, ela está só no eixo x ou só no eixo y, a gente tem como calcular essa velocidade e dar a resposta como? Pô, z é igual a 2. A gente pode dizer z é igual a 2. Pronto. Quando ela está em vetores, ou seja, quando ela não está só no eixo x ou no eixo y, ela vai ser um vetor. A gente não pode dar a resposta assim, beleza? E aí a gente, para dizer qual é a grandeza dessa velocidade, ou seja, dizer que o módulo dessa velocidade, que é um vetor, a gente vai ter que usar esse símbolo aqui, que a gente identifica como sendo um vetor usando essa setinha em cima da letra, e a gente diz que o módulo dele é representado por esses dois tracinhos, beleza? E aí essa é a diferença. Quando ele está em uma dimensão, a gente pode dar a resposta como z é igual a 2, por exemplo. Quando a gente quer dar a resposta em vetores, a gente tem que dar módulo de z é igual a 2. Show? Então vamos lá. Duas características importantíssimas de vetores agora, tá? O módulo de um vetor é sempre maior do que zero. Maior ou igual a zero, tá? Ele é sempre maior ou igual a zero. Por que maior ou igual a zero? Porque existe o vetor igual a zero. É o vetor nulo. Ele não vai ter tamanho. É basicamente isso, ele vai ser um ponto, mas ele existe, tá? E também o vetor de módulo igual a 1 se chama vetor unitário. A gente vai ter que ter uma atenção especial para esse cara aqui, tá? Porque o vetor unitário ele vai ser muito utilizado por a gente. O que tem de importante nesse vetor unitário? Vamos lá. A gente usa eles para se orientar no espaço dentro do plano cartesiano para resolver os exercícios, tá? Porque quando a gente está resolvendo um exercício de cinemática, leis de Newton, seja o que for, a gente tem que se orientar no espaço, tá? E como é que a gente se orienta no espaço? Geralmente, os exercícios são em 2D, tá? Eu coloquei um quadro aqui em 3D para a gente ter uma noção, porque pode acontecer de um exercício não ser em 2D, mas é muito difícil, mas a gente tem que estar preparado para tudo, né? E quando a gente vai fazer isso, o que acontece? Quando a gente está em 2D, a gente tem que imaginar que a gente está vendo uma folha, certo? A gente está vendo uma folha e a gente vai ter o eixo X e vai ter o eixo Y nessa folha. Só que se a gente quiser colocar isso em 3D, a gente tem que adicionar mais um eixo, que é o eixo Z, que ele vai estar para cima. E é por isso que esse eixo Z, ele está para cima aqui. E aí a gente roda e é como se a gente estivesse vendo essa folha assim, entendeu? O eixo X para cá, para o lado, que vai estar dentro do quadro, e o Y aqui, e o Z vai estar para cima, beleza? É como se esse vetor, essa coordenada X estivesse saindo para fora do quadro. Show? E aí, o que vai ser importante esses vetores unitários? A gente vai se orientar por eles. Como é que funciona isso? Para a gente dar a resposta de um exercício, a gente vai dar a resposta usando esses vetores unitários. Tá? Por quê? Se a gente vai dar a resposta de uma coisa que está no eixo X, a gente vai usar o i-chapéu. Ou seja, só o que a gente vai fazer é pegar essa resposta e multiplicar pelo vetor i-chapéu. Por quê? O módulo dele é igual a 1, não vai alterar a resposta. E, ao mesmo tempo, a gente vai estar direcionando essa resposta no espaço, entendeu? Então, quando a gente pega um valor e faz que esse valor vezes o vetor unitário i-chapéu, a gente está dizendo que esse valor vai estar na direção do eixo X, positiva ou negativa i-chapéu, certo? Por que positiva e negativa? Vou explicar isso já já. Só quero dizer que isso vai ser para todos os eixos, tá? Tanto para o eixo J, para o eixo Y, tanto para o eixo Z. No eixo Y a gente vai ter o J, chapéu, e no eixo Z a gente vai ter o K, chapéu, tá? Então, quando a gente quiser dar uma resposta, a gente vai
falar da orientação usando os vetores unitários, o i chapéu e o j chapéu. E aí a gente vai simplesmente pegar a resposta do exercício no eixo x, multiplicar por i chapéu, pegar a resposta do exercício no eixo y e multiplicar por j chapéu, certo? Isso quando a gente quiser dar a resposta de um vetor, é claro. E é por isso que quando a gente vai dar a resposta de um vetor, a gente dá daquela forma que eu ensinei na última aula, beleza? Que é, por exemplo, a velocidade, que seria Vx vezes i chapéu, que é a velocidade no eixo x vezes i chapéu, mais Vy vezes j chapéu, que é a velocidade no eixo y vezes j chapéu. Simplesmente falando para a gente que a gente está orientando isso no espaço. Só que agora o mais importante é o seguinte, eu falei aqui que o módulo de um vetor é sempre maior ou igual a zero, e é. Então, para que a gente usa esse i chapéu e o j chapéu? A gente usa para dizer se esse vetor, mesmo sendo positivo ou negativo, se a orientação dele no espaço é positiva ou negativa. Então vamos lá, o que acontece? Se a gente tem um vetor velocidade que está só no eixo x, vindo aqui para cá, ó, fazendo isso daqui, pô, ele está na mesma direção, ó, a direção aqui, ó, no mesmo sentido, mesma direção, ou seja, vai estar no eixo x, vai estar no mesmo sentido que o vetor i chapéu. O que isso significa para a gente? Que ele vai ser, ó, positivo. Esse vetor vai ser positivo, porque ele vai estar orientado na mesma direção do chapéu. E assim como se a gente tiver um vetor para cá, ó, olha só, contrário à direção, contrário ao sentido do chapéu, a gente vai dizer que esse vetor é negativo. Beleza? Não, pode avisar. Vou avisar eles aqui. Calma aí. É o Newton, tô vindo aqui pedindo pra geral se inscrever aqui no canal do Passeio em Física, compartilhar com os amigos, dar like nesse vídeo aí. Sou nem eu que tô pedindo. Isaac Newton, tu vai recusar? Tu que sabe, tá ligado? Eu falei com eles aqui. Rapaziada, é o seguinte agora. Para exemplificar bem o que a gente falou aqui em cima, eu vou dar um exemplo pra gente aplicar isso, tá? É um exemplo um pouco punk de se entender, mas a gente vai conseguir, tá? Pega a visão. Vamos pensar no seguinte, a gente tem uma bola para ser lançada horizontalmente de cima de um muro, tá? E essa bola, a partir do momento que ela sai de cima desse muro, ela vai sofrer a ação de uma ventania. E essa ventania vai estar na direção contrária à velocidade, tá? Essa ventania, a velocidade inicial, na verdade, que ela foi lançada, tá? Ou seja, essa ventania aqui, ela está completamente no eixo x, tá? E ela vai estar contrária a essa velocidade. E a gente também vai ter a ação da gravidade, né? E que vai estar empurrando a bolinha para baixo. Beleza, vamos imaginar que essa bolinha é leve e tudo mais, tá? Olha só o que é a trajetória que ela realiza. Ela vem primeiro, começa vindo para a direita, mas chega um momento que ela começa a vir para a esquerda, a ponto que ela chega a tocar no pé da torre. O que isso quer dizer para a gente? Que ela foi lançada com a velocidade para um lado, mas em certo momento da trajetória, ela muda o sentido da sua velocidade. O que isso implica para a gente? Que a aceleração dessa bolinha no eixo x, que em nada tem a ver com a aceleração da gravidade, porque a aceleração da gravidade só vai empurrar essa bolinha para baixo. Ela não tem nada a ver com a bolinha ir para a direita ou para a esquerda, ela só vai empurrar lá para baixo. Ou seja, significa que tem uma aceleração empurrando essa bolinha para a esquerda, que é justamente a aceleração da ventania, tá? Beleza, tendo em vista isso, o que a gente vai fazer, o que o exercício quer pra gente? Calcule a aceleração A no momento 2. Qual é o momento 2? É esse daqui. Ou seja, essa bola já está no ar e ela está sofrendo a aceleração das duas gravidades. Beleza. A gente não vai se preocupar em calcular módulo nenhum agora. A gente não vai calcular com fórmulas e tudo mais, até porque eu não dei nada no exercício. Isso aqui é uma questão de cinemática que a gente vai ver mais pra frente, é um exercício muito parecido, por sinal. Explicando muito mais detalhadamente como dar a resposta e tudo mais. Agora a gente só quer ter uma noção de como se comporta o vetor I chapéu e J chapéu para esse exercício aqui, tá? Vamos lá. Lembra que eu disse que o módulo do vetor é sempre maior ou igual a zero, né? Mas vou repetir, o módulo é sempre maior ou igual a zero, mas a orientação desse vetor pode ser negativa. Como é que a gente sabe isso? O vetor I chapéu, por exemplo,
Se a gente tem uma aceleração que está na direção desse vetor e chapéu, significa que ela tem orientação positiva, tá? Agora, se a gente pega uma aceleração que está contrária a esse vetor, ela vai ter orientação negativa. Ou seja, na hora de a gente dar a resposta, é como se a gente estivesse pegando o vetor menos e chapéu, entendeu? Então, vai ficar negativa. Show? Então, como é que a gente dá a resposta disso daqui? Que nem eu falei na última aula, certo? Ó, a gente vai ter uma aceleração, sempre com a nomenclatura de vetor em cima, a gente vai dizer que é igual a um AX, tá? Que a gente não vai se preocupar em calcular agora, vezes o quê? I chapéu, certo? Mais um AY, que a gente também não está preocupado em calcular agora, vezes um J chapéu, tá? Essa aqui é a forma que a gente dá a resposta. Mas vamos pensar, isso aqui está certo? Olha só, vamos pensar na gravidade primeiro. Olha para onde é que está apontada a gravidade. Ela está apontada para baixo. E ela não está no eixo Y? E para onde que aponta a orientação positiva do eixo Y? Não é para cima? Né? Então, assim, essa velocidade está contrária à orientação positiva. Ou seja, em J chapéu, essa aceleração dessa bolinha vai ser negativa. Correto? Porque a aceleração em J chapéu, ou seja, no eixo Y, está contrária à orientação positiva. Show. Vamos ver agora no eixo X, tá? A gente tem uma aceleração no eixo X para a esquerda. Só que olha só para onde está a orientação positiva do eixo X. Para a direita. Não está batendo. Ou seja, ela está contrária à orientação positiva do eixo X. Ou seja, essa AX aqui também vai ser negativa. Então, a resposta desse exercício é essa daqui. Ó. Aqui. A gente vai ter tanto o vetor aceleração vai ser negativo tanto no eixo X, para E chapéu, quanto para o eixo Y em J chapéu, correto? Então, só para explicar para vocês, não sei se ficou tão preciso assim a explicação, né? Se deu para entender tão bem. Essa aceleração a gente vai fazer ela em vetor, por quê? Ela é um vetor justamente porque ela tem componente no eixo X e no eixo Y, tá ligado? Então, assim, a gente vai ter essa aceleração no eixo X, esse Z vai estar apontando ela para a esquerda e o G vai estar apontando ela para baixo. E é por isso que essa aceleração ela vai estar no meio dos dois, certo? Então, ela como não está só no eixo X nem só no eixo Y, a gente tem que separar ela em dois vetores, que é justamente o Z e o G. E é por isso que a resposta vai ficar assim. Agora é só fazer mais um adendo aqui para vocês. Olha só. E se não existisse essa ventania? Acabou a ventania, não existe ventania. Como é que ficaria essa resposta aqui? Muito simples. Já que não existe mais aceleração no eixo X, somente da gravidade, isso daqui, ó, some. Não existe mais. Então a resposta seria simplesmente que a aceleração é igual a menos a y, que a gente não vai calcular, j chapéu. Perfeito? Aproveita que chegou aqui e tu curte, se inscreve e ativa o sininho do nosso canal, suave? Se tu fizer isso, você vai ser aprovado em física. Eu garanto pra você. Agora, se não fizer isso, meu amigo, é um abraço. Suave? Valeu!